Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, ontem nós falamos aquelas palavras que Jesus disse, nós repetimos as palavras de Jesus que disse para Nicodemos. Ele disse: se alguém não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Aí alguém vai dizer assim: poxa, bispo, mas e o ladrão na cruz? Ele não foi batizado nas águas, nem foi batizado com o Espírito Santo. E ele foi salvo. É verdade, tem razão. Só que, se você aceitar Jesus, for batizado nas águas, mesmo não tendo recebido o Espírito Santo, e morrer em seguida, você vai direto para o céu. Que bacana, né? Morreu, aceitou Jesus no último momento, no último segundo do seu fôlego de vida, e aí você foi para a casa do Pai, você foi salvo. Então, muitas pessoas têm morrido no leito de um hospital, e a última coisa que elas fazem é entregarem a vida, a alma para o Senhor Jesus naquele momento, e elas são salvas. E é assim que acontece. Agora, para que você seja salva, entre no reino dos céus, viva no reino de Deus, melhor dizendo, e continue vivendo nessa vida por enquanto, você obviamente vai ter que ter o Espírito Santo. Não basta apenas você dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não, isso eu fiz muitas vezes. Eu lembro, na juventude, eu aceitei Jesus. Eu falei já para vocês que eu me converti com 19 anos, mas dos 18 até os 19 anos, quer dizer, um ano, no mínimo, eu vinha aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que eu aceitava Jesus na igreja, levantava a mão, enfim, fazia os meus votos, prometia e tal. Mas quando eu saía da igreja, aquele ambiente propício que era da igreja, aquele ambiente emotivo que havia dentro da igreja, aquilo passava, e quando eu caía na realidade, que eu ia lá para fora, então a minha cabeça era outra. Então, eu não estava salvo, mesmo tendo aceitado Jesus N vezes, muitas vezes. Agora, o dia em que eu fui levado ao fundo do poço por um problema pessoal, e eu recorri a Deus com todas as minhas forças, de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu me entreguei, o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados. Ele me convenceu. E eu, desesperado, perguntei: quem pode me salvar? E então o Espírito Santo me revelou Jesus. Olha, Ele que pode salvar. E eu fui para Jesus e Ele me abraçou. E que dia maravilhoso, que hora, que momentos gloriosos que eu tive. Que é o mesmo que tem acontecido com muitas pessoas que têm dado testemunho aqui. Pessoas que dizem: olha, eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. Hoje eu sei o que é o batismo com o Espírito Santo. Hoje eu sei o que é ser filho de Deus. Então, esse gozo, essa certeza, essa convicção que nós recebemos quando entregamos de fato a nossa vida para Jesus, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós colocamos tudo no seu altar, toda a nossa vida, todo o nosso futuro, todos os nossos projetos pessoais, sonhos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós não temos nada, tudo que nós temos é emprestado,
Mas tudo que nós temos emprestado, nós colocamos no altar, então Deus nos dá o Espírito dele, quer dizer, a totalidade dele. Então é assim, tudo seu pelo tudo de Deus, para que então venha a haver realmente a salvação. Eu estava meditando em todo o desenvolvimento da história de Israel, de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos, nós conferimos, se você ler, você vai ver, o Gênesis está aí para mostrar isso. Depois que Deus fez Adão e Eva, e depois que eles caíram em tentação e gerou essa humanidade podre que nós temos visto por aí, essa humanidade estragada, gente nascida da carne, gente que não tem nada a ver com Deus, o que aconteceu? Deus nunca mais fez nada na terra sem a cooperação do ser humano. Nunca mais Deus fez nada sozinho. Ele fez os céus, a terra, a lua, o sol, tudo que existe. Até Adão e Eva, os animais, tudo. Foi ele que fez, sozinho. Mas depois que ele criou o homem, então ele tornou-se assim o seu conselheiro, o seu marido, digamos assim. A sua aliança ele fez com a humanidade, com aqueles que lhe obedeciam, que o temiam, que andavam na justiça. Então, tudo que Deus fez, você vê que, por exemplo, foi Deus que mandou Adão dar nomes aos animais. Não foi Deus que deu os nomes aos animais, foi o próprio homem, foi o próprio Adão. Então, a partir dali, Deus não faz nada nesse mundo sem a participação efetiva da sua criatura. Claro, ele usa os seus servos. E até aqueles que não são servos, ele usou uma mula para falar com o profeta ou o Balaão. Ora, Deus não vai fazer nada na sua vida, enquanto você não tomar a iniciativa. Você tem que tomar a iniciativa. Eu tive que tomar a minha iniciativa para ter um encontro com Deus, para nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo. Eu tive que optar, eu tive que fazer a minha escolha. Eu disse, ó Deus, eu quero. E eu entrego a minha vida, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, porque eu não era nada. Eu não tinha nada e não tenho nada. Tudo que eu tenho é emprestado. A minha família é emprestada, a minha vida é emprestada. Esse corpo imperfeito é emprestado, mas tudo que eu tenho colocado no altar. Tudo, 100%. Então, eu faço a minha parte, obrigatoriamente Deus vai fazer a parte dele. Então, é assim, minha amiga, meu amigo, você é barro e Deus é o oleiro. Se você se deixar moldar pelo Espírito Santo, então ele vai fazer um lindo vaso de barro e vai glorificar o Senhor Jesus através de você. Então é assim que funciona. Agora, se você se colocar duro, se você endurecer, se você mantiver esse ímpeto pessoal, individual, você é dono do seu nariz, você faz o que você quer, você é aquela pessoa independente, você
não quer nada com Deus, ele não pode fazer nada por você. É assim que acontece. Então, quando Jesus fala, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Só que, para você nascer da água, você tem que querer. Para você nascer do Espírito Santo, você tem que querer. Você tem que dizer o sim para Deus. Eu quero. E eu assumo essa fé. Então, ele vendo que você realmente quer, ele vem sobre você. Aí ele vem sobre você. Aí as pessoas dizem assim, muitas pessoas dizem, mas ô bispo, eu já entreguei minha vida, poxa, eu vou na igreja, eu sou fiel dizimista, sou ofertante, eu não faço mal a ninguém, eu não vivo no pecado. Eu sei, você está dizendo tudo isso para mim, mas Deus conhece você melhor do que eu e melhor do que você mesmo. E ele só vem sobre o barro para fazer uma nova criatura, para fazer um vaso para a glória dele, quando esse barro realmente combina com ele, aceita que ele seja moldado segundo a vontade de Deus. Enquanto isso não acontecer, sinceramente, verdadeiramente, não vai acontecer nada. Você vai ser uma pessoa religiosa, você vai ser uma pessoa caridosa, você vai ser uma pessoa que vai frequentar a igreja, mas e daí? Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode dar o que você quiser, mas se você não entregar-se como barro na mão de Deus, ele nunca, jamais, em tempo algum, vai fazer de você um vaso para a habitação do Espírito Santo. Porque sempre foi assim, sempre foi assim. Para que Deus parasse o sol, a lua, na hora que Josué orou, foi preciso Josué orar, foi preciso Josué falar, foi preciso Josué determinar, ó sol, para aí, ô lua, fique parado aí também. E aí aconteceu. Veja que quando Deus abriu as águas do Mar Vermelho, e Moisés estava lá reclamando, falando, ó meu Deus, e agora, o que eu faço? De um lado nós temos montanhas, do outro nós temos montanhas, e atrás da gente vem o exército de Faraó, o que eu faço? Para onde eu vou com esse povo todo, com esses milhões de pessoas? Então Deus falou, eu não te dei uma vara? O que você tem na mão? Um cajado. Estende o cajado e as águas vão se abrir. Quer dizer, Deus nos dá as ferramentas para que nós venhamos andar em comunhão com Ele. Ele não faz nada por questão de clique dos dedos. Ele não faz nada assim como mágica. Você quer uma nova vida? Deus não vai fazer uma vida nova em você, não vai criar uma vida nova, enquanto você não fizer a sua parte. Você faz a sua parte, Deus vai fazer a dele. Eu fiz a minha parte, finalmente, porque eu fiquei 1 ano encasquetando com a minha própria identidade, com o meu próprio querer, até que o momento que eu não aguentei mais, eu me entreguei, eu realmente me rendi a ele. E então, ele fez de mim uma nova criatura. Então, isso quer dizer, Deus faz com que você seja uma pessoa batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo, quando você colocar o seu tudo, a sua vida inteira no altar. Não basta ser um pedacinho, não basta ser 99%, tem que ser 100%, porque ele não nos dá o Espírito Santo por medida, ele não nos dá 99% do Espírito Santo, de jeito nenhum, ele nos dá 100% dele, a totalidade dele, mas para que isso se proceda, para que isso aconteça, você tem que dar 100% de si, porque a vida é sua, a alma é sua, e só você pode decidir o futuro dela. Será que foi compreendido? Fui compreendido?
Será que a gente tem que desenhar? Não, não dá para mim desenhar. Então, nós estamos aí procurando fazer você compreender que para com Deus não há, assim, mágica. Deus não faz mágica. Não venha na igreja esperando mágica, né? Deus não é mágico. Deus trabalha com a inteligência, com a sabedoria, e quer que nós também nos ofereçamos com sabedoria, com inteligência, com inteira entrega, 100%. E eu fico pensando, anteontem nós falamos sobre a fé e a confiança. Nós falamos sobre fé e confiança. Fé é a atitude de dar. Naquele momento você tem fé para dar. Mas a confiança é a manutenção da fé, é a continuidade da fé. Você tem que continuar dando a sua vida inteira, os seus pensamentos, seu coração, negando o seu próprio eu, a sua carne, os seus pecados, negando tudo que não presta, tudo que é injusto. Porque Deus é justiça. Como é que ele pode habitar num corpo cheio de injustiça? Então, minha amiga, nós falamos sobre isso. Esse casamento, você e Deus, Deus e você, é a aliança que Deus fez com Abraão, fez com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, fez com Israel. Hoje ele faz através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus. O sangue do Senhor Jesus é a marca, é o sinal, é a aliança, é o sinal da aliança. Veja, eu carrego uma aliança, quer dizer, eu sou comprometido, eu tenho um compromisso com alguém, com a minha esposa. Então, essa aliança, todo mundo sabe que eu sou casado, que eu tenho um dono, uma dona, digamos assim. Quando nós fazemos aliança com Deus, nós temos que nos entregar, da mesma forma como nos casamentos, no matrimônio. O noivo se entrega para a noiva e a noiva se entrega para o noivo. E os dois fazem juramentos no altar de Deus. Se eles fazem de boca para fora, o casamento não vai funcionar. Ele vai se desfazer ao longo do tempo. Mas se o casamento é feito na palavra fiel, sincera, honesta, não, eu assumo você, um assume o outro, então aí temos um casamento por toda a vida, um casamento feliz. Isso tem que acontecer com Deus, minha amiga, meu amigo. É assim que funciona com Deus. Se você quer uma vida nova, você tem que entregar essa vida velha para Ele. Você tem que entregar esse resto que você tem aí. Mesmo não prestando, mesmo não servindo para mais nada, mas Ele quer, para que Ele possa, então, fazer de você um vaso para a honra e glória dEle. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Esse é o segredo da fé. A fé não é a prática de uma religião. A fé é você obedecer a palavra de Deus 24 horas por dia. Essa é a fé que agrada a Deus. Tá bom? E para que não se esqueça, para que você tenha uma vida nova com Deus, para que você seja nascida da água e do Espírito Santo, você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. E tem que fazer de espírito, alma e corpo, 100%. Não pode ser mais ou menos. Meia boca não vai funcionar. Tá bom? Muito bem. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, a TV Templo vai vir aí. E quando vier, ela é grátis, gratuita para todas as pessoas interessadas. Todas as pessoas interessadas. Mas é óbvio que você vai ter que mudar um pouquinho aí o seu aparelho de televisão para poder assisti-la, tá bom? Isso vai vir com o tempo, aí nós vamos ensinar como vai ser feito, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até lá.